Vamos lá, galera, continuando com a força elétrica, então vamos lá, né? E é o seguinte, então, vamos ver para o nosso quadro aqui, né? Vamos olhar para o nosso quadro negro aqui. E é o seguinte, agora a gente vai ver aqui como é que funciona aqui a direção e o sentido da força elétrica, da força resultante, né? Porque nós estamos vendo a força elétrica devido a duas cargas. Então, duas cargas elétricas influenciam em uma outra carga elétrica. Então, nós estamos trabalhando com três cargas elétricas, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, aqui, né? Para qualquer ângulo. Então, agora a gente vai ver o caso para qualquer ângulo. Nas aulas passadas, a gente estava vendo para 90 graus. Agora, nós vamos ver, então, para qualquer ângulo. A direção e o sentido da força resultante, então, devido às forças elétricas na carga, né? Então é assim, ó, a gente tem aqui uma carga 1 positiva, tá? Nós vamos estar considerando aqui, para o nosso exemplo aqui, para o nosso melhor entendimento, cargas de mesmo módulo, tá? E com uma distribuição de carga desse tipo aqui. Então, o que a gente precisa ver aqui, então? A gente precisa prestar atenção no seguinte, ó. A gente tem uma carga 1 positiva. A gente tem uma carga 2 negativa. As duas fixas. Então, a gente vai trabalhar sempre assim. A carga 1 e a carga 2 estão fixas. E a carga 3 vai estar livre. Tá? Então, a gente tem uma carga 1 fixa nessa posição, uma carga 2 fixa nessa posição, essa sendo a 2 negativa e a 1 positiva, e vai se chegar aqui próximo dessas duas cargas e vai se colocar uma carga 3 aqui, positiva, nessa posição, próxima das duas. Então, o que vai acontecer? Quando a gente colocar essa carga 3 aqui nessa posição, próxima das outras duas cargas, essa carga 3 vai interagir eletricamente com a carga 1 e ela também vai interagir eletricamente com a carga 2. Então, vai haver uma força que vai agir nessa carga 3 devido a essa carga 1. E essa força que vai agir nessa carga 3 devido a essa carga 1, essa força de interação à distância, ela vai ter essa direção e esse sentido aqui, ó. Tá? Ela vai sempre estar sobre a linha que liga a carga 1 à carga 3. Você prossegue essa linha, você vai ter aqui a força elétrica que vai estar agindo na carga 3 devido à carga 1. Então é assim que vai agir a força. Essa força, você vai perceber aqui, ó, que ela vai ser uma força de repulsão, certo? Por que repulsão, professor? Porque elas têm sinais iguais. Quando as cargas têm sinais iguais, a força entre elas é de repulsão. Então aqui, como a carga 1 está fixa e a carga 3 está livre, então a carga 3 ela vai passear sobre essa linha aqui, ó, sobre essa linha amarela aqui, esse vetor aqui, que é justamente o que? A força que a carga 1 faz na carga 3. Então tá, professor, mas então, ao mesmo tempo que essa carga 3 está sofrendo uma força elétrica devido à carga 1, que é essa aqui de repulsão, né, que vai tender a afastar a carga 3 da carga 1, ao mesmo tempo, a carga 3 ela também tá sofrendo uma outra força devido a outra carga que também está próxima dela, que é a carga 2. E essa força que a carga 2 faz na carga 3 é uma força de atração entre as cargas 2 e 3. Então você vai perceber que essa força aqui, ó, que é a força que a carga 2 faz na carga 3, que a carga 2 faz na carga 3, ela é uma força de atração entre as duas. Então ela vai ter esse sentido e essa direção. A direção da força entre as cargas é sempre sobre a linha que liga as duas. Então, qual é a linha que liga a carga 2 com a carga 3? É essa linha aqui. E o sentido dessa força vai ser de atração se elas tiverem sinais opostos. Então, esse é o sentido da força que a carga 2 faz na carga 3. É isso mesmo, professor? É.
Professor, então essa carga ela está sob a ação de duas forças, então para onde ela vai se mover então no final das contas, né? Para onde ela vai se mover no final das contas? Porque uma força tá sendo em uma direção, em um sentido, e a outra está em outra direção e em outro sentido diferente. Então eu quero saber para onde essa carga vai passear, então, por onde ela vai, a força, o resultado dessas forças nela vai ser uma força resultante, vai ser a força resultante nessa carga 3, então. Então a força resultante nessa carga 3, ela não vai ser nem essa, que é a força que a 2 faz na 3, e nem essa, que é a força que a 1 faz na 3. Ela vai ser uma combinação dessas duas, tá? Como é que você encontra então a direção e o sentido dessa força? Você faz assim, você desenha um paralelogramo. Você desenha um paralelogramo. Você vai pegar essa força aqui, por exemplo, que é a força que 2 faz em 3, e vai transladar esse vetor do mesmo tamanho que ele tem, com a mesma direção que ele tem, para baixo aqui, ó, encostando o começo dele na ponta do outro, no final do outro. Tá vendo? O começo desse vetor, o final desse vetor. O começo desse vetor, o final desse vetor. Então você vai pegar esse aqui, vai transladar ele para baixo aqui, encostando o início dele ao final do outro aqui, ó. Vai colocar aqui assim, ó. Transladar com a mesma direção, mesmo sentido. Você não pode alterar a direção dele. Ele tem que descer com a mesma direção e com o mesmo tamanho que ele tem. E colocar ele aqui. Aí você vai colocar, fazer um tracejado aqui, ó. Vai tracejar aqui. E a mesma coisa você vai fazer com o outro. Você vai pegar esse vetor aqui, com a mesma direção que ele tem, do jeito que ele é, e vai transladar ele, a ponta dele, o começo dele, para o final do outro aqui, ó. Vai transladar ele assim. Imagina assim, você vai tirar ele daqui, tchuc, tirou, e vai colocar ele aqui, sem alterar as características dele, só trocando ele de posição, certo? Quando você fizer isso, vai se formar um paralelogramo. Um paralelogramo, tá vendo o paralelogramo? Então, a direção e o sentido da força resultante vai ser justamente a diagonal desse paralelogramo. Depois que você desenhar o seu paralelogramo de forças, você vai pegar aqui e traçar a diagonal desse paralelogramo, tá? A diagonal desse paralelogramo, esse vetor aqui, ó, tá vendo esse vetor aqui? Justamente esse vetor, ele é a força resultante dessas outras duas forças, certo? Ela é o resultado das forças. O resultado das forças que são aplicadas é a força resultante. Então você tem aqui uma força aplicada, uma força que está sendo aplicada nessa carga 3, outra força que está sendo aplicada nessa carga 3, e você tem aqui o resultado dessas duas forças, que é a força resultante na carga 3. Então é assim que você encontra a direção e o sentido da força resultante. Mais um exemplo aqui, vamos ver mais um exemplo. A gente está sempre considerando assim, ó, carga 1 fixa, carga 2 fixa e a carga 3 livre para se movimentar. A terceira carga é que a gente vai colocar próximo das outras, certo? Para observar como vai se comportar a interação das forças elétricas, do conjunto das forças elétricas nessa carga, tá? Então aqui você vai perceber, ó, que você tem aqui a carga 1 positiva e a carga 2 negativa, nesse nosso outro exemplo. Aqui também a carga 1 sendo positiva e a 2 negativa. Só que agora, nesse nosso outro exemplo, a gente vai colocar aqui uma carga 3 negativa. Aqui no exemplo anterior ela era positiva, a carga 3. Agora nós vamos colocar uma carga 3 negativa aqui nessa posição. E vamos observar então como é que vai acontecer essa interação das forças aqui, ó. A gente vai perceber, ó, que a carga 1 vai fazer uma força na carga 3 que vai ser essa daqui, ó, de atração. A carga 1 ela vai tender a puxar a carga 3 para próximo dela. Por quê? Porque ela tem sinal oposto. Os opostos se atraem. Então aqui você vai ter, ó, esse vetor aqui. Então ele representa a força que a carga 1 faz na carga 3. Agora vamos ver a interação da carga 3 com a outra carga, com a carga 2. Como é que funciona essa interação das duas, então? Você vai perceber que aqui é assim, ó. Você tem, ó, a carga 2, ela é negativa e a carga 3 também é negativa. Então,
essas duas cargas aqui, elas têm sinais iguais. Então, entre elas vai haver a força de repulsão. Sinais iguais, repulsão. Então, aqui, ó, você vai perceber que esse vetor aqui, tá vendo? Que está tendendo a afastar a carga 3 da carga 2. Essa força aqui, que é a força que a carga 2 faz na carga 3. Tá? Professor, e o resultado dessas duas forças, então? A força resultante, então? Você vai perceber que a força resultante vai ser essa daqui, ó. Do meio aqui, tá vendo? Por quê? Porque para encontrar a força resultante, você desenha um paralelogramo. Como desenha um paralelogramo? Transladando os vetores. Você pega esse vetor aqui, do mesmo tamanho que ele é, com a mesma direção dele, translada o início dele até o final do outro aqui, assim, ó. O início, a pontinha dele é o final dele, aqui é o início dele. Você coloca o início desse vetor no final do outro vetor, mas você coloca ele transladando, sem alterar a direção e o sentido, a direção dele. Ele tem que continuar com a mesma direção e com o mesmo tamanho. Você tira ele daqui e translada para cá, fazendo um tracejado. Mesma coisa você faz com o outro. Você pega esse vetor aqui, o finalzinho dele, você coloca o começo dele, o comecinho dele, você coloca no final do outro, tá? Sem alterar a direção dele. Se você alterar a direção, você não vai encontrar a forma correta, a direção e o sentido correto dessa força. Você vai pegar ele aqui, vai colocar ele aqui, com o mesmo tamanho que ele tem, com a mesma direção que ele tem. E aí, então você vai fazer o tracejado. Fazendo isso, você vai formar um paralelogramo aqui, ó. Um paralelogramo aqui, ó. Aqui uma parte do paralelogramo, aqui a outra, tá vendo? Você formou um paralelogramo. Agora que você formou esse paralelogramo, você vai desenhar a diagonal desse paralelogramo, então. Aqui é a diagonal do paralelogramo. Esse vetor aqui é a diagonal do paralelogramo. Então, e esse vetor aqui é a força resultante. Tá vendo aí? Essa é a força resultante. Tá vendo que a gente desenhou um ângulo aqui, ó, um ângulo entre as forças que 1 faz em 3 e as forças que 2 faz em 3. Tá vendo que tem um ângulo aqui, ó, entre elas? Esse ângulo depois vai ser importante quando a gente for calcular o módulo. Tá vendo aqui que tem um ângulo, ó? Tá desenhado aqui o ângulo, ó. Aqui a força que 2 faz em 3 e aqui a força que 1 faz em 3. Tem um ângulo entre elas. Então esse ângulo vai ser usado, vai ter que ser, quando a gente for calcular o módulo dessa força, a gente vai usar o ângulo agora na lei dos cossenos. Então, mais um exemplo aqui, mais um exemplo. A gente tá mostrando aqui primeiro os exemplos no desenho, para ficar explícito para você perceber como é que você desenha a força resultante das outras duas forças. Para você saber a direção e o sentido dessa força resultante. Então aqui, ó, nesse outro exemplo, você vai perceber que você tem a carga 1 sendo ela negativa e a carga 2 sendo negativa também. Agora a gente tem a carga 1 e a carga 2 negativas fixas. Então a gente está sempre trabalhando aqui no nosso exemplo assim, né? Com a carga 1 fixa e a carga 2 fixa, certo? Então você tem a carga 1 negativa fixa nessa posição e a carga 2 negativa fixa nessa posição. Aí a gente vai colocar agora próximo delas uma carga 3. A gente vai colocar uma carga 3 positiva próximo dessas cargas negativas. E vamos analisar então como é que vai funcionar a interação dessas forças. Você vai perceber que quando você colocar essa carga 3 aqui, a interação entre a carga 1 e a carga 3 vai ser uma interação, uma força elétrica de atração. Por quê? Porque elas têm sinais opostos. Agora, a interação entre a carga 2 e a carga 3, a força elétrica entre a carga 2 e a carga 3, também vai ser uma força, você vai perceber que também vai ser uma força de atração, porque elas têm sinais opostos. Tá? Então, aqui você tem a força que a carga 1 faz na carga 3, e você tem a força que a carga 2 faz na carga 3. Professor, agora como é que eu acho então a força resultante? Aquela mesma história. Você vai desenhar o paralelogramo. Para você saber a direção e o sentido da força resultante, você tem que desenhar o paralelogramo. Então você vai pegar esse vetor aqui, do mesmo tamanho que ele é, sem alterar a direção dele. Você não pode alterar a direção dele. Você vai tirar ele daqui, vai transladar ele, colocando
o comecinho dele no final do outro. Então você vai pegar o comecinho dele e colocar no final do outro, sem alterar o tamanho dele, e sem alterar o ângulo de inclinação dele. Ele tem que continuar assim, com a mesma inclinação, certo? Com a mesma direção que ele tem. Você vai tirar ele e colocar ele aqui, assim. Colocou ele aqui. Colocou, aí como representa? Faz um tracejadozinho. Faz um tracejado. A mesma coisa vai fazer com o outro. Vai tirar ele daqui com a mesma direção que ele tem, com o mesmo tamanho que ele tem. Vai transladar ele e colocar ele aqui. Certo? Sempre colocando o começo dele no final do outro. O que você está transladando, você coloca o começo dele no final do outro. Assim. Pega ele aqui e coloca aqui, sem alterar a direção dele. Isso, quando você fizer isso, vai formar-se um paralelogramo. Então está aqui o paralelogramo formado. Aqui, ó. O paralelogramo tem 4 partes. Então, 1, 2, 3, 4. Aí você vai desenhar a diagonal desse paralelogramo, partindo com o começo da força resultante, coincidindo com o começo das outras duas forças, das forças aplicadas, né? Você tem uma força aplicada e a força resultante. Você vai desenhar então a diagonal desse paralelogramo, e a diagonal desse paralelogramo é a força resultante, das outras duas forças. Então essa carga 3, quando você soltar ela, o resultado dessas forças vai ser uma força aqui, que é a diagonal de um paralelogramo de forças. E então essa carga 3, quando ela for se movimentar sob a ação das forças, ela vai se movimentar aqui sobre essa linha. É como se uma só força que tivesse nessa direção e nesse sentido tivesse agindo nela. Tá? A combinação das duas forças é uma outra força, a força resultante, que é a força que vai movimentar a carga. Tá? Então você tem as forças aplicadas na carga e tem a força resultante. Tá bom, professor, eu entendi então. Eu entendi como é que você calcula, como é que você encontra a direção e o sentido dessa força, dessa tal força resultante. Tá. Agora você precisa saber como é que você vai calcular o módulo dessa força resultante. Então, como é que você vai fazer o módulo? Então, você vai perceber que aqui, sempre que vai calcular valores, você precisa usar matemática. E você vai usar, então, a lei da matemática para esse tipo de distribuição geométrica. Quando você tem aqui, na matemática, quando você tem um ângulo aqui, ó, você tem um ângulo desse aqui, tá? E você tem assim que calcular a diagonal de um paralelogramo na matemática, você vai proceder usando a lei dos cossenos. Então você vai usar a lei dos cossenos na física. Na matemática você usava a lei dos cossenos para calcular a diagonal de um paralelogramo. Então aqui a lei dos cossenos da matemática, você usava ela para calcular a diagonal de um paralelogramo. Tá? Esse A aqui era a diagonal do paralelogramo. Só que agora o nosso paralelogramo, essa figura geométrica nossa, ela é um paralelogramo de forças. Então, quem vai fazer o papel dessa diagonal do paralelogramo é a força resultante. Tá? Quem vai fazer o papel dos lados do paralelogramo? As forças aplicadas. Tá? Então é isso aqui, ó. Por exemplo, se você quiser calcular, a gente quiser calcular aqui, ó, a força resultante devido a essas duas forças aqui, ó, como é que a gente vai ter que fazer então? A gente vai colocar então força resultante ao quadrado é igual a força que a carga 1 faz na carga 3 ao quadrado, mais a força que a carga 2 faz na carga 3 ao quadrado, que é essa aqui, né? Mais 2 vezes a força que a carga 1 faz na carga 3, vezes a força que a carga 2 faz na carga 3, vezes o cosseno do ângulo entre essas duas forças, que é esse ângulo aqui. Então o problema vai ter que me dar o ângulo, professor? Ele vai ter que te dar o ângulo. Como? 30 graus, 45 graus, 60 graus? Desse tipo, certo? E eu vou ter que saber qual o cosseno desse ângulo,
Sim, você vai saber qual é o cosseno do ângulo. Não tem aquelas tabelinhas trigonométricas que você estudava na matemática? Então, você vai usar elas aqui. Veja bem, professor, então essa lei dos cossenos aqui, eu estou percebendo que ela parece o teorema de Pitágoras, porque ó, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Até aqui, né? É o teorema de Pitágoras, não é isso? Aí tem mais alguma coisa que tem um cosseno envolvido. É isso? Essa é a lei dos cossenos. Por quê? Porque o teorema de Pitágoras é para quando você tem um ângulo de 90 graus. E não sei se você percebeu, mas nesses triângulos aqui, ó, tá vendo esses dois triângulos aqui? E esses dois triângulos aqui, ó. E esses dois triângulos aqui, neles você não tem ângulos de 90 graus, né? Então, justamente na matemática, quando você não tem um triângulo retângulo, você quer calcular os lados do triângulo, você usa o que? A lei dos cossenos. Então, você não tem ângulo de 90 graus, então, mas você vai ter outro tipo de ângulo, outro ângulo que não é 90 graus. E você vai usar a lei dos cossenos para calcular. Na matemática, né? Na matemática você vai estar calculando lados de triângulo, diagonais de paralelogramos, né? E aqui na física você vai estar calculando a força resultante. Mas é a mesma fórmula. Quer ver o teorema de... como é que decora a lei dos cossenos? Tem até aqueles macetes, né? Tem aqueles macetes dos vestibulares antigos, né? Que o pessoal usava assim, ó, para decorar a lei dos cossenos, né? Ele falava assim, ó, o teorema de Pitágoras, ele é o teorema de Pitágoras, né? Mais 2 bocó coçando o olho, né? Um macetezinho, né, gente? Que o pessoal usava antigamente. Então, olha aqui, ó. É o teorema, a lei dos cossenos, então, é o teorema de Pitágoras. Você escreve o teorema de Pitágoras, né? Mais 2 bocó coçando o olho. Pronto, decorou a lei dos cossenos, né? Tá vendo aí? Então, gente, então é isso aqui. A gente vai ver um exemplo de aplicação agora de como calcular essa força resultante. Então eu vou colocar um exemplo aqui e a gente vai calcular a força resultante de outras duas forças agindo na carga elétrica, de duas outras forças aplicadas, né? Então vamos lá, aguarde um pouquinho. Aqui, esqueci de mostrar um detalhe aqui, pessoal, ó. Tem um detalhe aqui que foi esquecido, ó. É o seguinte. Nesse exemplo aqui, você observa o seguinte, ó. Aqui a gente tem a carga fixa 1, né, positiva, e a carga fixa 2, negativa, certo? E quando a gente coloca essa carga 3 aqui, negativa, você percebe que essa carga... Na distribuição do nosso desenho aqui, você percebe que ela está mais próxima da carga 1 do que da carga 2. Por esse motivo, pelo motivo da carga 3 e a carga 2 estarem mais distantes do que a carga 3 da 1, pelo motivo dessa distância ser menor do que essa distância aqui, é que aqui no desenho ficou representado esse vetorzinho aqui, que é a força que a carga 2 faz na carga 3, ele ficou menor. Por quê? Porque quanto mais distante uma carga está da outra, menor é a força elétrica entre elas. Então, por isso que ficou representado no desenho, esse vetorzinho ficou menor. Tá vendo? Perceba que ele ficou menor. E aqui, ó, esse outro aqui ficou maior. Por quê? Porque como elas estão mais próximas... Essa está mais próxima dessa do que dessa, então essa distância é menor. Então essa força entre elas vai ter uma intensidade maior, tá? Porque nós estamos considerando todas elas tendo o mesmo módulo. Então tem esse detalhe aqui também. Agora vamos para o nosso exercício, né? Esse aqui é o nosso exemplo de aplicação, então. Para a gente encontrar o módulo da força elétrica, o nosso exemplo de aplicação então aqui da lei dos cossenos, para a gente encontrar o módulo da força elétrica. Então aqui a gente tem aqui uma carga 1 positiva, uma carga 2 negativa, e próximo a ela vai ser colocada, próximo a essas duas, né, vai ser colocada uma carga 3
positiva. Então perceba então que vai ter uma interação entre a carga 3 e a carga 1, que vai ser essa força aqui. Vai ter uma interação entre a carga 2 e a carga 3, que vai ser essa força aqui. Você vai perceber, ó, que essa força aqui, a força que 1 faz em 3, ela é menor do que a força que 2 faz em 3. Tá vendo que o vetor aqui ele está representado pequeno, menor do que o outro? Por que isso, professor? Pelo seguinte, é porque você percebe aqui, ó, que as cargas 1 e 2, elas têm módulos diferentes, né? Então aqui, ó, o módulo da carga 1 é mais Q e o módulo da carga 2 é menos 2Q. Então, aliás, a carga Q é menos 2Q, né? O módulo dela é 2Q. Então você percebe que esse módulo aqui, ele é o dobro desse módulo, porque esse módulo aqui é 2Q, o módulo dessa vai ser 2Q e o módulo dessa vai ser Q. Então a força elétrica, devido a essa carga aqui, que tem um módulo maior, se o módulo é maior, então a força vai ser maior. E isso tem que ficar representado no desenho. Então quando a gente vai desenhar o vetor que representa a força aqui no desenho, ele também deve ter essa característica. Se a força é maior, então ele tem que ter o dobro. Se a força é o dobro, então ele tem que ter o dobro do tamanho. Se a força é metade, então ele tem que ter metade do tamanho. Se a força é do tamanho 1, então ele é do tamanho 1. Se a força é duas vezes esse tamanho, então aqui vai ser 2 vezes maior. Então essa representação do vetorial, ela também leva em conta os módulos, tá? Então por isso que ficou desenhado dessa maneira. Por que tem que se respeitar isso quando vai desenhar? Por quê? Pro vetor resultante, para a força resultante ter a direção correta, né? Por isso que é respeitado isso na hora de desenhar. Bom, então, a gente seguindo o nosso exemplo aqui, então aqui a gente tem o módulo das cargas, né? A distância entre elas, só perceber que aqui nesse problema aqui, a distância da carga 1 até a carga 3 é igual à distância da carga 2 à carga 3, que é 1 centímetro, né? Então a gente pode chamar de D, não sei chamar de D1 e D2, pode chamar de D, né? A distância, porque é a mesma distância daqui até aqui, daqui até aqui tem a mesma distância. Perceba então que essa força aqui, ela é de repulsão, porque as duas cargas têm o mesmo sinal, e essa força aqui é de atração, porque as cargas têm sinais opostos, certo? Então esse aqui vai ser o desenho vetorial do problema é esse, né? Então aqui a gente vai ter aqui, ó, a força resultante é a diagonal do paralelogramo, né? Então a gente transladou esse vetor para cá, transladou esse para cá, formou um paralelogramo. E a força resultante vai ser o que? Justamente a diagonal desse paralelogramo. Tá, professor, e esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, 120 graus, né? O problema tá dando pra gente esse ângulo de 120 graus, certo? Professor, tá, então agora eu já sei encontrar aqui a direção, o sentido da força resultante. Como que eu encontro então o módulo da força resultante? O valor dela? Bom, a gente já tinha falado anteriormente, né, que você vai ter que usar então, para encontrar o módulo dessa força resultante, você vai ter que usar a lei dos cossenos. Por que a lei dos cossenos e não o teorema de Pitágoras? Porque esse ângulo aqui não é de 90 graus. O ângulo entre as forças aplicadas não é de 90 graus. Quando isso ocorre, ele é maior do que 90 ou menor do que 90. Nesse caso aqui está sendo maior do que 90, né? Você tem que aplicar a lei dos cossenos. Então a lei dos cossenos está aqui então, né? Ó. Força resultante ao quadrado igual a força que carga 1 faz na carga 3 ao quadrado, mais a força que carga 2 faz na carga 3 ao quadrado, mais 2 vezes a força que a carga 1 faz na carga 3, vezes a força que a carga 2 faz na carga 3, vezes o cosseno do ângulo entre as forças aplicadas, né? Então, a gente vai aplicar então aqui a lei dos cossenos. Primeiro, antes de aplicar a lei dos cossenos, a gente tem que usar a lei de Coulomb, né? Para saber quanto vale a força que a carga 1 faz na carga 3 e quanto vale a força que a carga 2 faz na carga 3. Então, primeiro a gente precisa aplicar a lei de Coulomb. Então a gente aplica para os valores corretos aqui, ó. Então, aqui, ó, Q1 é Q, né? A carga 1 é Q, a carga 2, aliás, agora a carga 3, né? Porque primeiro nós estamos analisando a força que a carga 1 faz na carga 3. Então aqui a gente vai ter Q, 5Q, a carga 1, né? E a carga 3. E a distância entre elas, a gente vai chamar de D a distância.
porque é a mesma distância, então a gente chama de D, a gente não vai continuar com esse D, tá? Então aqui vai ficar, então, 5k, Q ao quadrado, né? Q vezes Q, Q ao quadrado, 5 vezes K, 5k, e D ao quadrado aqui. Então essa é a força que a carga 1 faz na carga 3. E a força que a carga 2 faz na carga 3? Então a gente vai continuar aqui, ó. Então vai ficar K menos 2Q, 5Q. Menos 2Q é a carga 2 e 5Q é a carga 3. A força que a carga 2 faz na carga 3. Então aqui vai ficar 5 vezes 2, 10. Né? 5 vezes 2, 10. Então 10K, Q ao quadrado, D ao quadrado. Então essa é a força que a carga 2 faz na carga 3. Agora que a gente já sabe esses valores, né? A gente pode aplicar eles aqui na lei dos cossenos e calcular, então, o modo da força resultante. Então a gente agora substitui os valores. A gente substitui os valores aqui na fórmula, então. Então aqui a força que a carga 1 faz na carga 3, a gente coloca o valor dela aqui. A força que a carga 2 faz na carga 3, a gente coloca o valor dela aqui. Agora, a força que a carga 1 faz na carga 3, vezes a força que a carga 2 faz na carga 3, vai ficar assim, ó. Vai ficar, então, 5 vezes 10... 5 vezes 10, 50, né? K vezes K, K ao quadrado. Q ao quadrado vezes Q ao quadrado, Q à quarta. E o 2, esse 2 aqui da fórmula. E aqui D à quarta. Por quê? Porque multiplicando essa força vezes essa, vai ficar então D ao quadrado vezes D ao quadrado, D à quarta. E o cosseno de 120. Então agora a gente prossegue resolvendo. Então se a gente elevar ao quadrado esse parênteses, a gente vai ficar com 25, 5 ao quadrado 25, K ao quadrado, Q ao quadrado da Q à quarta, e D ao quadrado da D à quarta. E aí a gente prossegue aqui, 10 ao quadrado 100, K ao quadrado, Q ao quadrado da Q à quarta, D ao quadrado da D à quarta, 2 vezes 50 é 100. A gente repete aqui. E o cosseno de 120 é meio. Como você sabe isso, professor? O cosseno de 120 é meio. A nossa tabelinha, né? A nossa tabelinha que a gente usa aqui, ó. Aquela tabelinha famosa, né? Que os professores de matemática gostam de ensinar. Então aqui, ó. Seno e cosseno dos ângulos nobres. 30, 45, 60. Então como é que você constrói a tabelinha? Você canta aquela musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todos sobre 2 e a raiz de cada um. Então aqui você tem a tabela de seno e cosseno dos ângulos nobres. Então o 120 graus, o cosseno de 120 é o mesmo cosseno de 60, é menos o cosseno de 60. Por isso apareceu esse menos aqui e aqui apareceu meio, tá? Depois eu mostro para vocês porque que o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Então, a gente prossegue resolvendo. Aqui ficou menos agora porque o cosseno de 120 é menos meio, tá? Porque ele é menos o cosseno de 60. O cosseno de 60 é meio. Então, o cosseno de 120 menos meio. Então, aqui ficou menos e aqui ficou meio. Então, agora a gente prossegue aqui resolvendo o nosso problema. Então, a gente faz assim agora. A gente vai somar. Perceba que aqui tudo é K ao quadrado, Q à quarta, D à quarta. K ao quadrado, D à quarta, Q à quarta. K ao quadrado, D à quarta, Q à quarta. Tudo é K ao quadrado, Q à quarta, D à quarta. Então, a gente pode somar todos eles, né? Porque aqui, ó, aqui o 100 divide por 2 dá 50, né? Então, é o mesmo que 25 mais 100 menos 50. K ao quadrado, Q à quarta, D à quarta. Então, a gente fazendo essas operações aqui, vai dar 75. Então, a força resultante ao quadrado é 75K ao quadrado, Q à quarta, D à quarta. Agora aqui, esse 2, que desse lado da equação ele está sendo uma potência, ele passa para o outro lado como raiz quadrada. Então, se a gente tirar essa raiz aí, a gente extrair essa raiz, né? Vai ficar assim, então. Força resultante igual a raiz de 75K, Q ao quadrado, D ao quadrado, né? Aqui, ó, aqui o índice é 2. Corta com 2. Aqui o índice é 2. Aqui é 2 vezes 2, corta um 2. Aqui o índice é 2. Aqui é 2 vezes 2, corta um 2. Então a gente fica assim, ó. K, Q ao quadrado, D à quarta. E aqui a gente fica com a raiz de 75. Então essa é a solução da questão.
tá? Então é assim que aplica, esse é o exemplo de aplicação da lei dos cossenos, né? Aqui para calcular o módulo da força resultante, de outras duas forças aplicadas, né? Então é isso aí. Bom, aqui ó, o cosseno de 120, o cosseno de 120, ele é o mesmo que menos o cosseno de 60. Isso a gente enxerga aqui, ó. Se a gente pegar o ciclo trigonométrico, daqui até aqui tem 90 graus, não é isso? Se a gente passar mais 30, dá 120, não é isso? Se a gente passar mais 30 graus aqui, ó, 90. Se passar mais 30, aqui, ó, 90, se passar mais 30, vai dar 120, não é isso? Então, se passou 30 aqui, se a gente fizer aqui assim, ó, 30 também, se aqui tiver 30, aqui tiver 30, aqui é 60, não é isso? E o cosseno de 60 é esse segmento daqui até aqui, não é isso? Então você percebe que pela figura aqui ser simétrica, essa medida daqui até aqui é a mesma medida daqui até aqui. Ou seja, e esse aqui é o eixo dos cossenos, né? Então aqui, ó, daqui até aqui então é o cosseno de 60, e esse ângulo aqui é 120. Então aqui é positivo, aqui é negativo o cosseno, o eixo dos cossenos. A parte negativa do eixo dos cossenos está de cá, e a parte positiva está do outro lado. Então aqui você vai perceber, ó, que aqui vai ser menos, essa medida é a mesma medida dessa aqui, né? Então se aqui é meio, se o cosseno de 60 é meio, o cosseno de 120 vai ser menos meio. Então esse é o motivo da gente colocar o menos aqui e ter colocado aqui meio, tá? Então é isso aí, galera. Esse vídeo ficou meio comprido, né? Mas é isso aí. Aguardem as próximas aulas, tá? Que tem mais conteúdo aí pela frente. Então é isso aí. Muito obrigado.